Então, bom dia, gente. Eu sou a Júlia Paranhos, mestranda aqui no PPG Edu, ingresso esse ano, mas já estou aqui há um tempinho. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre os corpos castigados, as comunidades e os povos originários no Brasil colonial. E para mim é um desafio também, porque acho que quem está aqui há um pouquinho de tempo me vê sempre ali bem centralizada no Brasil Império, discutindo o Brasil Império, trazendo questões do tempo presente também, mas com esse ingresso na pós-graduação me desafiei a recuar um pouco, então vamos discutir um pouco sobre o Brasil colônia e o povo originário dessa terra. Então, vou fazer uma introdução sobre os corpos que fluem, trazer essa caracterização desses povos originários aqui na terra do Brasilis, que refletimos, tanto eu quanto a Cecília, que é a minha orientadora, sobre os povos originários, sendo todos aqueles que agenciam o ponto inicial de um coletivo de pessoas compartilhando o mesmo território e práticas culturais, que contribuíram com a formação do Brasil, com a imprescindível agência enquanto indígenas, os povos originários, em meio fluxo colonizatório, como os corpos nativos que se organizavam, viviam e confluíam aqui na empreitada colonial, mas a gente questiona como é que esses corpos viviam, como é que esses corpos interagiam, se relacionavam entre si, em meio a esse fluxo colonial. A gente tem as narrativas historiográficas que tratam de uma história oficial, de uma história política e militar, que traz como documentação a história dos, entre aspas, dos vencedores do governo, daquela elite também intelectual, colonizadora, dos colonos, mas e as pessoas que aqui já habitavam, como elas compartilhavam seus costumes em comuns, como elas viviam, sobreviviam em meio a esse mar de novas preposições. Daí, trago o corpo como corpos, no caso, como, além dos corpos desses sujeitos, corpos que habitavam aqui também, que interagiam para além desses sujeitos, como a terra, as águas, porque o corpo ele não está solto no mundo, o corpo ele está ali fixado em uma terra, em um ambiente, no meio ambiente, trocando culturas, saberes e etc. Daí eu trago Pode passar. Carol? Trago essa citação de Krenak, no Futuro Ancestral, que ele traz essa perspectiva dos povos indígenas originários, que ali, no caso, nesse chão, naquele espaço, né, nas águas, todos nascem, morrem, criam pequenos animais e as crianças brincam. Daí colocam esse corpo para além desse chão, mas também nas águas. As águas também são um espaço de troca, de conhecimento, de aprendizado, e é um ambiente passível de ser historicizado além do tempo, na história do Brasil, claro, porque não significava apenas terra, luta e só. Existia todo um corpo não humano construindo também essa história do Brasil, sendo protagonista também nas lutas, nas batalhas, nas guerras e também ali naquele cotidiano, tanto dos povos originários, bem antes da empreitada colonial, como também no tempo presente. E para compreender um pouco dos aspectos atuais, de como esses corpos, sabemos que o genocídio indígena foi uma grande marca na história do Brasil, a historiografia do Brasil também carrega consigo o silenciamento desses corpos indígenas, o silenciamento também desse genocídio, mas para entender
algumas dinâmicas do tempo presente, me desafio a retornar ao Brasil colonial para entender. Até porque, concordando com o historiador Eric Hobsbawm, é preciso estar relembrando a todo momento do passado para que os seres humanos não se esqueçam do que ocorreu. E daí, partindo dessa experiência corporal dos corpos originários, que foi atravessada ali pelo signo da dominação europeia, e fazendo o enfrentamento para poder preservar a manutenção do seu modo de viver, do seu modo de ser. E também desconstruir essa ideia de que os povos indígenas estavam aqui apenas em guerra, ou então sendo mortos, dizimados, e que não tiveram sua agência. Tiveram agência, tiveram seu protagonismo em grande parte desse fluxo da agenda colonial, mas não só de guerra vivia, né, esses corpos. É preciso historicizar também, atualizar também a historiografia do Brasil, dos indígenas também, que o ser e o viver não estava desassociado da guerra, mas também existia uma vida para além dessa guerra. Existia um cotidiano, existiam relações, e isso que estamos nos propondo a pesquisar agora nesses próximos 2 anos de pesquisa de mestrado. E aqui a gente traz sobre a guerra também, que era passível de existir uma dinâmica de vida concomitante a essa guerra de sobrevivência e de colonização, dessa dualidade ali entre os indígenas e os povos originários e os europeus que aqui chegaram. E o que estava em voga por parte dos colonizadores era o conquistar, o civilizar e o catequizar. E nós arriscamos denominar que um dos processos dessa colonização e, consequentemente, sustentava essas estruturas dessa empreitada colonial que estava em curso ali entre o século XVI até o início do século XIX, eram esses pilares que foram um dos balizadores. Era a conquista, a civilização e a catequização, que culminavam no processo de aculturação, de esvaziamento das subjetividades, mas sempre importante pôr em pauta que, apesar desse processo que foi cruel, que foi violento, existiu e existe as resistências desses corpos originários que foram subjugados, e o que nos propomos é chamar a atenção a isso, que essa resistência ela precisa ser constantemente lembrada, escrita, né, nos documentos também, porque, apesar de existir a oralidade, pelo menos nessa grande área de história, o que se preza é o documento, e é necessário dar voz a essa agenda da guerra dos corpos, entre corpos dos povos originários, dos europeus, e também dessa outra perspectiva de cotidiano, para além das guerras, para além das doenças, da morte e do genocídio. Daí, para além de nomear, eu trouxe essa citação também do Ronaldo Weinfels, retirado da História Privada do Brasil, volume 1, que o primeiro passo era vestir os indígenas que aqui habitavam. Por que vestir? Porque isso iria silenciar as suas expressões corporais, os elementos que compunham o seu cotidiano, as suas práticas, as suas vivências, e era uma ofensa ver aquelas pessoas, aqueles corpos nus, por parte do colonizador, e fizeram de tudo para vestir esses indígenas, esses povos, mas sim, houve guerra, houve resistência, e onde há guerra, onde há resistência, há conflito de praxe, mas ressaltando em meio a essa querela houve resistência. Daí, importante sobre nomear os corpos
pode passar, onde nós trazemos também essa importância da nomeação, de demarcar territórios, o corpo-território também, como é discutido aqui no HCEL, por exemplo, pelo pesquisador Eduardo Miranda, nomear esse corpo-território para poder demarcar, delimitar aqui a agência, aqui a resistência, e esses corpos existem e reexistem. Daí, acho interessante também, irei estar trabalhando mais sobre quem eram esses povos, dar nome a esses povos. Inicialmente no trabalho, já estou analisando essa vivência dos povos Kaiowá, também dos Tupinambá, e acho interessante também que, para além de nomear esses povos, também ressaltar figuras que viveram ali naquele período colonial, como Carlos Oliveira e Maria Cecília trazem a figura do João Baitinga, que foi um indígena ali adentrando os sertões da Bahia, que foi um corpo que resistiu ali na empreitada colonial, que produziu sentido e deu ali vazão à experiência dos corpos originários, ali entre a transição do Brasil colônia para o Império. É importante nomear, demarcar e dar vazão a esses corpos também. E, enfim, aqui eu já falei. E, claro, não poderia deixar de ressaltar, pode pular 2, ressaltar como é a minha área de estudos dos corpos castigados, a educação, me questionar se existe também, questionar também o meio em que habito, se existe essa educação pelo meio da força, os desdobramentos futuros dessa pesquisa será questionar se, pelo menos a princípio, né, se essa educação pela força, se essa punição física fazia parte do repertório de ensinamentos indígenas no Brasil colônia, dessa transmissão de conhecimento ali no cotidiano, nas vivências do Brasil colonial. É um desafio, claro, porque, como citei há pouco, muito da história desses corpos, muito da história do Brasil é feita pelos vencedores, pelos documentos oficiais que não contemplavam o Brasil colônia, não contemplavam, em sua grande maioria, os corpos indígenas, porque fazia parte de uma cultura letrada que não estava ali na dinâmica, na lógica da organização das sociedades dos povos originários. Me questiono isso. Será que a punição física, o castigo corporal compunha esse repertório de ensinamentos indígenas? E, para isso, estou me debruçando nos escritos e cartas de jesuítas e viajantes que passaram aqui pelo Brasil, apesar de ser uma fonte primária por parte dos colonizadores, digo entre aspas, mas acredito que tecendo as devidas críticas, dá para ter um panorama sobre essa dinâmica, essa vivência ali no seio das comunidades e povos originários. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.